E aí, guerreiras e guerreiros da saúde, esse vídeo eu vou falar para vocês sobre alguns exames se você vai fazer cirurgia, tá? Exames importantes e não são aqueles exames convencionais, né? O eletro, né? Para ver se o coração não tem nenhuma arritmia, aquele hemograma básico ali para fazer cirurgia. Não são apenas estes exames. Por que, então, fazer esse vídeo, né? Você já deve ter visto aí nos noticiários, ou conhece algum vizinho, uma vizinha, ou um parente, ou mesmo já aconteceu com você de fazer uma cirurgia e ter um pós-operatório ruim, problemas na cicatrização, dor excessiva, né? Principalmente aí em caso de cirurgias plásticas, né, que demandam uma cicatrização bem delicada, e você já deve ter visto aí muitos problemas em relação à cirurgia. Aí você tem que ter uma visão um pouco mais crítica, né, pessoal? As pessoas, de um modo geral, hoje, elas estão inflamadas. São pessoas que estão com resistência à insulina, que estão com deficiência de nutrientes, né? Vitaminas, minerais importantes. São pessoas que estão com a tireoide desregulada. São pessoas que estão com marcadores inflamatórios alterados e vão se submeter a uma cirurgia. E toda cirurgia, pessoal, é um procedimento agressivo para o corpo, né? Claro, quanto maior a cirurgia, mais agressivo é, né? Tem as cirurgias de pequeno porte, de médio porte, de grande porte. Então, se você vai fazer uma cirurgia aí, por exemplo, uma prótese, né, algo do tipo, pode até já ser uma cirurgia de grande porte ou uma cirurgia de médio porte, né? Como, por exemplo, um implante de silicone, algo semelhante, né? Procedimentos estéticos geralmente são de médio a pequeno porte, mas ainda assim são agressivos para o corpo, né? Imagine que você vai cortar, né? Teu corpo vai ser cortado, uma agressão nos tecidos, em alguns órgãos, né? Principalmente se você vai fazer cirurgia reparadora de um intestino, algo do tipo, tá? Então você se submete a uma cirurgia com o corpo adoecido e o pós-operatório, a cicatrização, exige muita saúde do corpo e é aí que está o grande problema. As pessoas não estão tendo saúde para passar por uma cirurgia e ter um bom pós-operatório. É claro que tem várias coisas que influenciam no pós-operatório, tá? A própria cirurgia em si, né? Se o cirurgião fez um trabalho bem feito ou não, né? Medicamentos necessários no pós-operatório, se a pessoa tomou certo ou não. Tem várias coisas que influenciam. E eu aqui não estou falando de cirurgias de emergência, cirurgias de urgência. Porque nas cirurgias de emergência, de urgência, que você tem que ir para o bloco cirúrgico de imediato, não tem como você melhorar antes a tua saúde para passar pela cirurgia, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando principalmente de cirurgias eletivas. O que é uma cirurgia eletiva? É uma cirurgia que não é de caráter urgente ou de emergência. É uma cirurgia que, tenho que fazer uma correção do meu tornozelo, vou colocar uma prótese de silicone, vou fazer um transplante, um implante capilar, vou fazer uma correção, vou fazer uma lipoaspiração, vou fazer uma correção de algum osso, vou fazer uma cirurgia do intestino, que não é urgente, mas eu preciso fazer, né? Então, qualquer tipo de cirurgia que você não vá fazer de imediato, né? Que você tem uma data para você fazer, geralmente é daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, né? E aí você então tem um certo tempo para fazer uma boa avaliação, né, de inflamação crônica, que é o ponto central desse vídeo, e você tem tempo para fazer um tratamento para melhorar a tua saúde e melhorar esses marcadores. Então, tem 5 exames que são os exames principais nesse quesito, tá? E veja, esses exames não são solicitados pelo cirurgião de forma convencional, tá? Primeiro que não se estuda muito isso, né? Inflamação crônica para a maioria dos médicos, infelizmente, é uma bobagem, né? Infelizmente, tá, pessoal? E na faculdade de medicina a gente não aprende a melhorar a saúde das pessoas. Não, a gente aprende a passar remédio e diagnosticar doença, né?
e na parte cirúrgica é fazer a cirurgia em si, né? Alguns exames são solicitados para ver se a pessoa não tem um risco maior de ter algum problema ali na hora da cirurgia, mas só. Né? O cirurgião plástico, a maioria deles, né? Claro que tem exceções, mas o cirurgião plástico, por exemplo, ele não vai melhorar a tua saúde primeiro para você fazer uma cirurgia, isso não existe. Até porque corre o risco da pessoa repensar e desistir da cirurgia, né? Então vocês têm que ter uma visão um pouco mais crítica sobre isso para vocês entenderem como que as coisas acontecem e por quê. Então vamos aos 5 exames, tá? O primeiro exame é a homocisteína, que vê o grau de inflamação crônica e também o risco cardiovascular, risco de você desenvolver trombose, ter um AVC, sofrer infarto, mas no caso de cirurgia, principalmente trombose, tá? Tromboembolismo é uma consequência comum em pós-operatórios, né? Que é o que pode levar a desfechos piores, né? Que a gente vê por aí nas notícias, né? Fica sabendo de um e de outro, tá? Juntamente com o exame de fibrinogênio, tá? Isso falando em valores ideais, tá, pessoal? Porque, por exemplo, vamos pegar aí o fibrinogênio, tá? Fibrinogênio de uma mulher, ele vai de 190 a 350. Porém, dependendo de quem for avaliar esses exames, às vezes 350, 400, né? Tem-se a visão de ser um exame normal, a nível normal. Por quê? Porque ele não se tem a visão de saúde, de nível de saúde, em que o nível de saúde de um fibrinogênio, por exemplo, não dá para passar de 300. Porque quanto mais próximo do valor limite, pior está. Correto? Então, esses exames nós queremos em valores ideais. Por exemplo, valor ideal de uma homocisteína é abaixo de 10. E tem homocisteína aí de 15, 17, 20, que os médicos falam que está tudo bem, que é normal, né? Que você já deve entender o que eu estou falando aqui, né? Então, homocisteína, fibrinogênio, tá? Ferritina, aí no caso de uma mulher, por exemplo, a ferritina ela não pode estar nem tão baixa, né? Abaixo de 70, nem tão alta acima de 200, que pode indicar também inflamação crônica, né? E eu vejo, infelizmente, eu vejo mulheres se submetendo à cirurgia ou com uma ferritina muito baixa, que pode faltar ferro e prejudicar no pós-operatório, né? Ou com uma ferritina muito elevada, que a pessoa já está inflamada e vai inflamar ainda mais, né? Pela cirurgia. O outro exame é a proteína C reativa, né? Proteína C reativa ultrassensível, tá? Esse exame, o ideal é que ele esteja abaixo de 1, melhor ainda abaixo de 0,5, tá? E o outro exame, muito importante também, né? Além da homocisteína, além da ferritina, além do fibrinogênio e além da PCR, é a gama-GT, que é um exame que mede o quão teu fígado está detoxificando em excesso ou não. Tá? Então, o nível ideal dessa gama-GT é abaixo de 20. Abaixo de 20, tá? Então, se você, por exemplo, é uma mulher que usa álcool com frequência, essa gama-GT vai estar elevada, porque teu fígado deve estar trabalhando demais para detoxificar. Né? Deve estar 25, 30, 35, 40, 45, 50. Por exemplo, uma gama-GT de 50, que facilmente se encontra por aí, que as pessoas têm, que a maioria das pessoas está com sobrecarga de atividade do fígado, né? O fígado está trabalhando demais para manter a saúde dessa pessoa. Uma gama-GT de 50 já pode impactar num pós-operatório, né? Devido a esse fígado ter que trabalhar ainda mais. Tá? Então, pessoal, o sentido desse vídeo aqui é vocês desenvolverem uma visão mais crítica, tá? Por que que eu dou ênfase nisso? Porque eu recebo muitas pacientes vindo tanto de pós-operatórios complicados, né? Que o médico, depois de dar tanto problema, fala, olha, tu tem que procurar um médico para melhorar a tua saúde, melhorar essa inflamação, e aí a gente acaba fazendo um trabalho para reparo. Outras pacientes que já têm uma visão crítica um pouco mais desenvolvida, já procura para melhorar a saúde para fazer alguma cirurgia. Tá? Então,
Também pacientes que durante o tratamento, né, já estão há anos tratando comigo, por exemplo, e se submetem a uma cirurgia plástica ou qualquer outro tipo, o pós-operatório é um pós-operatório muito bom, com uma cicatrização muito boa, com menos dor, né? E interessante até o relato dessas pacientes que trazem a reação do cirurgião com a cicatrização, né? O cirurgião, quando vai ver a cicatrização, fica surpreso da paciente estar tendo uma boa cicatrização. E olha só que coisa maluca, né, pessoal? Um cirurgião ele não deveria ficar surpreso com uma boa cicatrização, né? Uma boa cicatrização deveria ser normal para ele. E não é, pessoal. A maioria das pessoas tem cicatrizações complicadas, cicatrização ruim, cicatrização complicada, com muita dor. Muitas vezes tem que se fazer novas intervenções cirúrgicas naquele procedimento, tá? Então, mas aí é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Como é, né? As coisas acontecem como acontecem e nós temos que ter uma visão mais crítica para lidar melhor com tudo isso, né? E não seguir o mesmo caminho que as pessoas estão seguindo, tá? Então, esses 5 exames são importantes. Talvez você converse com o teu cirurgião e ele fale que é bobagem, não queira solicitar, né? Ou dá uma olhada lá e fala que está tudo normal, tá? Você tem que procurar algum profissional que trabalhe com isso, que trabalhe com saúde, que trabalhe com essa visão de melhorar os teus marcadores, tá? Essa pessoa é que vai conseguir te ajudar, tá bom? Bom, então essa é a ideia central desse vídeo. Se você gostou, se inscreva, dá um joinha aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.